Em uma sala encontram-se 10 halteres distribuídos em 5 pares de cores diferentes. Os halteres de mesma massa são de mesma cor. O seu armazenamento é denominado perfeito quando os halteres de mesma cor são colocados juntos. Nas duas figuras podem-se observar os exemplos de armazenamentos perfeitos. Então você tem os dois vermelhos, os dois verdes, os dois azuis, todos os que têm a mesma cor juntos, não importa a organização em que eles estejam. Arrumando-se ao acaso os 10 halteres, qual é a probabilidade de que eles formem um armazenamento perfeito? Ela é equivalente a que fração? Para pensar em probabilidade, você tem que pensar nos casos favoráveis dividido pelo total de casos. Como é que eu vou pensar primeiro nos casos favoráveis? Os casos favoráveis são aqueles do armazenamento que ele falou que é perfeito. Favoráveis. O que eu tenho que imaginar? Se são 10 halteres sendo sempre em pares, eu poderia imaginar uma situação em que eu tivesse uma palavra para representar esses halteres, sendo uma palavra assim: A, BB, CC, DD, E, onde cada letra representa uma cor. Então, eu tenho dois de uma mesma cor, depois outros dois de uma mesma cor, outros dois de uma mesma cor, mesma coisa aqui, mesmo aqui. Portanto, eu quero saber quantas organizações eu tenho dessa palavra, dos anagramas dessa palavra, só que eu tenho que manter essas duas letras juntas, depois eu tenho que manter essas duas também juntas, estas duas também juntas, essas duas também juntas e por fim essas duas também juntas. Então eu posso imaginar que ao invés de pensar numa palavra assim, já que os halteres que têm a mesma cor têm que ficar juntos, eu posso imaginar uma palavra que tenha só 5 letras. Posso transformar isso em A, B, C, D, E. E aí eu vejo cada uma dessas letras pensando num par. Por exemplo, a letra A vai representar o par de halteres vermelhos. A letra B vai representar o par de halteres verdes. Eles vão caminhar juntos para ter essa organização que ele chama de perfeita, ou armazenamento perfeito. De quantas maneiras eu consigo organizar essas letras? Bom, eu posso fazer A, B, C, D, E um jeito, A, B, C, E, D um outro jeito, o A, B, D, C, E é um outro jeito, bom, e assim sucessivamente. O que você está fazendo? Uma troca entre 5 elementos. Portanto, os casos favoráveis totalizam 5 fatorial, é a permutação desses 5. Guardo isso, que isso vai ser o numerador do nosso cálculo aqui para chegar numa das numa das probabilidades, desculpe. Total. Qual é o total de maneiras de você organizar esses 10 halteres? Agora sim você vai pensar nessas 10 letras e falar de qualquer organização, qualquer anagrama dessa palavra. Por exemplo, posso organizar os halteres assim: A, B, A, C, B, C, D, D, E, E. Você até tem alguns halteres que estão de mesma cor juntinhos, no entanto, você tem uma alternância entre outros, não estão juntos como ele queria. Ele quer saber qual a probabilidade deles estarem na ordem perfeita. No entanto, eu posso ter uma ordem totalmente diferente, que é um caso desse. Eu vou contar o total de organizações que eu tenho dentre essas 10 letras. Bom, são 10 letras, portanto, uma permutação de 10, 10 fatorial. No entanto, você tem que desprezar a troca entre halteres que são de mesma cor. Por exemplo, troca esse halter A com esse A. Vai mudar a organização, a forma de enxergar? Aqui está um vermelho, um verde, um vermelho. Troca o vermelho com outro vermelho. Vai continuar um vermelho, um verde, um vermelho. Isso não vai mudar. Então eu tenho que desprezar os dois A's que trocam entre si. Então eu divido por 2 fatorial, que é a permutação entre os dois que são iguais. Mas eu também tenho a letra B aparecendo duas vezes.
Divido por 2 fatorial para desprezar a troca entre os b's. E o mesmo vai acontecer com c, com d e com e. Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial e 2 fatorial novamente. E isso vai representar o total de casos ou o total de formas diferentes de organizar esses 10 halteres. O que a probabilidade mede? O número de casos favoráveis sobre o total de casos. Portanto, eu posso afirmar que a nossa probabilidade, vamos falar que o evento que eu quero é um evento X. Esse evento X seria a representação de qual a probabilidade de os halteres estarem naquilo que ele chama como um armazenamento perfeito. Vai ser o total de casos favoráveis, 5 fatorial, dividido pelo total de casos, total de possibilidades, que é 10 fatorial. Lembre-se que 2 fatorial é 2, então você tem 2 a quinta aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então é 10 fatorial sobre 2 a quinta. Como embaixo você está numa fração, transforma o de cima também numa fração. Ele é 5 fatorial dividido por 1. Divisão de frações, conservo a primeira, que é o próprio 5 fatorial, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai multiplicar 2 quintos sobre 10 fatorial. Para poder simplificar, eu vou abrir o 10 até chegar em 5. Então, nós teríamos 5 fatorial. O 2 à quinta eu já vou separar em 2 ao cubo vezes 2 vezes 2, só para você já visualizar a simplificação. E o 10 fatorial eu vou abrir 10, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. Parou aí, vou simplificar o 5 fatorial, ele foi embora. Agora, 2 ao cubo é 8, o 8 foi embora. Um dos dois daqui vai simplificar com 10, vai sobrar um 5. E esse 2 daqui, simplificando com o 6, vai sobrar embaixo um 3. Em cima, se você simplificou tudo, ficou 1. E embaixo sobrou 5 vezes 9, 45, vezes 7 vezes 3, 21. Se você efetuar essa multiplicação, você vai chegar em 945. Então, a chance de você organizar aqueles halteres, eles estarem nessa forma que ele chama de armazenamento perfeito, é 1 em 945 maneiras.